Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Congresso aprovou um novo auxílio para o setor cultural brasileiro. A Lei Aldir Blanc II, que ainda precisa da sanção presidencial, destina 3 bilhões de reais por ano até 2027 para que estados e municípios estimulem as produções locais. A gente esquece que não são só atores, não são só diretores ou autores que ficam desassistidos quando um teatro fecha. Nós temos por trás de um espetáculo pelo menos mais 40 pessoas, mesmo que só tenha um ator no palco, para que aquele espetáculo possa ir para frente. Na verdade, quem sofreu mais com isso foi essa classe maravilhosa, batalhadora e enorme de contra-regras, de maquinistas, de marceneiros, de costureiras, de porteiros de teatro, de bilheteiros, enfim, todos aqueles que proporcionam condições para que o espetáculo suba no palco. Então, é um número muito grande de pessoas e é um número muito grande de pessoas que interferem, inclusive, economicamente no país. Estima-se que a economia criativa respondia por quase 3% do PIB até 2020. Com a adoção das medidas de combate à propagação da Covid-19, que impediram a aglomeração de pessoas, o setor foi um dos mais atingidos durante a pandemia. A economia criativa, teve uma redução de 67% no faturamento. Esse setor aí que refere-se aos negócios baseados no capital intelectual e cultural. No primeiro ano da pandemia, 5,6% da população ocupada estava no setor cultural, uma queda de 11% em relação a 2019. Cerca de 300 mil empregos foram repostos no segundo trimestre do ano passado, com a retomada de atividades, mas o setor segue ameaçado por fatores como a queda na renda das famílias, a alta da inflação e o baixo crescimento econômico. A área cultural também sofre com uma trajetória de queda de investimentos públicos, que já dura pelo menos 11 anos, segundo dados do IBGE. Falamos mais sobre a situação do setor cultural no país hoje com a Cíntia de Almeida. Ela é do Movimento Nacional Sou Um de 11 milhões de trabalhadores da cultura, uma associação sem fins lucrativos que nasceu justamente durante a pandemia de Covid-19. Cíntia, muito bom te ter aqui no Item Mais, bem-vinda. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Eu represento o Sou Um de 11 milhões, o Movimento Nacional de Trabalhadores da Cultura, e vim aqui para nós batermos esse papo tão importante nesse momento de retomada, falarmos do setor cultural. Importantíssimo, Cíntia. E antes de focarmos na retomada, queria o seu balanço sobre o que foi esse processo de pandemia para o setor cultural? Como é que o setor foi impactado, já que lida principalmente com o público, com plateias cheias, quanto mais cheia, inclusive melhor, por exemplo, num teatro, numa apresentação? Como é que o setor se viu naquele momento de isolamento social, naquela época em que as medidas eram mais rígidas, de um controle ainda maior com relação à Covid-19? Como é que, em termos financeiros, o setor foi impactado? Bom, ele foi impactado de uma forma muito drástica e repentina, até porque, não sei se por comodidade, nenhum de nós do setor cultural, nem os grandes, estávamos preparados para um bloqueio tão imediato, tão repentino das nossas atividades, e nós fomos todos obrigados a buscar novas alternativas, porque assim não tinha renda, não tinha de onde tirar o próprio sustento. Então nós tivemos muitos artistas, cantores, músico, ator, atriz, que viraram Uber, viraram doceiros, foram fazer marmitas, porque não tinha da onde se manter, uma vez que já existia, principalmente da mudança de governo, com as alterações em cima da lei de incentivo, o nosso mercado já estava há um ano, desde 2019, muito comprometido, e com a pandemia de forma tão avassaladora, prejudicou enormemente, quase que em 100%. Para vocês terem uma ideia, a perda do setor cultural equivale a 800 fábricas da Ford que foram fechadas aqui em São Paulo. E como está esse processo de recuperação, Cíntia? É possível reverter esse cenário de tantos prejuízos? Precisamos de uma política pública mais efetiva para que se reverta
de uma forma mais rápida para o setor. Assim, agora nós tivemos, recentemente, a aprovação da Lei Paulo Gustavo, nós tivemos a primeira rodada da Lei Aldir Blanc, que agora também foi aprovada, a Lei Aldir Blanc II, e que, assim, as leis, elas são fundamentais para o desenvolvimento do setor, e nós precisamos, Carol, não só da adesão do público, que ainda é restrito, escasso, porque as pessoas ainda têm receio, tem a questão da aglomeração. Achei fantástico aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, veio gente do Brasil inteiro acompanhar o Festival de Música esse final de semana. Isso já é uma demonstração enorme de força do nosso setor de retomada, mas ainda é muito crítica a situação, são muitos espaços fechados, outros ainda encerrando atividades, porque nós não temos apoio. Os apoios que nós tivemos foi a Lei Aldir Blanc, que teve a rodada em 2020, aí sobrou um saldo entre cidades, os municípios e os estados, que foram aplicados em 2021, e não se teve um investimento grande, eu digo, a nível nacional, na cultura, que favoreça e que fortaleça a retomada, e reabertura, dos teatros, dos cinemas, dos shows. Então, eu acredito que nós levaremos em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, para que a coisa volte a se normalizar. Como você destaca, Cíntia, muitos estabelecimentos fecharam, muitos artistas acabaram mudando de profissão por conta da pandemia de Covid-19. E um dado que eu trago para essa conversa, que a gente viu em vários setores da economia, uma ampliação da desigualdade durante esse processo de pandemia. No setor cultural, isso também foi observado, Cíntia? Por exemplo, os grandes produtores que tiveram acesso a lives, a apresentações na internet, com patrocínios, eles conseguiram, de certa forma, se manter com mais facilidade nesse período em relação aos pequenos produtores? Olha, eu acho, Carol, de verdade, que a dificuldade foi para todos. É claro que os grandes produtores, por receberem o investimento dos patrocínios para as lives, facilitou e muito a trajetória desses artistas nesse cenário pandêmico, Diferentemente do ator de teatro, do de circo, do músico que toca em pequenos espaços, que não teve esta oportunidade. Nós não tivemos uma descentralização dos investimentos em cultura por parte das empresas patrocinadoras que abraçasse esse todo. Então, houve, com certeza, essa desigualdade. Mas isso não é o que a pandemia trouxe, não, a pandemia só fez escancarar, porque essa desigualdade já existe, Mesmo com as leis de incentivo, nós não temos uma política cultural séria nesse país e que faça, de fato, com que os investimentos em cultura por parte até da iniciativa privada, que seja de uma forma igualitária. Isso não existe. Nós, com a Lei Rouanet, os patrocinadores, obviamente, preferem investimentos em artistas que tragam um fortalecimento da imagem dessa empresa patrocinadora, no cenário cultural. Então, é bem complicado, porque assim nós não temos. Para você ter uma ideia, o Estado de São Paulo fez um investimento gigantesco, acho que em torno de 100 milhões de reais em 2021, com editais de fomento. Veja só, o edital de fomento em 2021, do primeiro semestre, as pessoas estão recebendo agora. Quer dizer, e nesse 1 ano, viveu do quê? Então, quer dizer, a desigualdade é gigantesca e claro que, assim, nós precisamos de políticas públicas mais sérias, mais consistentes, que abrace do grande ao pequeno, porque, assim, todos nós temos direitos, O produtor cultural grande, o empresário que produz grandes eventos, grandes shows, festivais, tem o mesmo direito daquele ator que vai fazer um monólogo no teatro. Cíntia, você falou aqui durante a nossa conversa que esse processo de recuperação deve se dar num prazo de 1 ano e meio. Como sobreviver nesse período? Aquele produtor cultural, aquele artista, enfim, quem vive de cultura no país. Como ganhar fôlego nesse período? Tem fórmula mágica? Seria bom se existisse, mas assim, a única forma que nós temos, Carol, para sobrevivência é
muito trabalho e levar informação para o público e fazer com que este público volte a consumir. O problema é que assim não tem dinheiro circulando, então a pessoa não vai deixar de comer para ir num teatro, para ir num show. Nós precisamos de investimentos. Então, o meu conselho, né, para os produtores, os artistas, é que cobrem dos seus estados e municípios e que todos nós juntos, né, devemos cobrar também do governo federal por uma pauta mais assertiva e um investimento mais claro, direto para a cultura e que a gente, durante este período de retomada, que nós possamos sobreviver. E nós temos essa esperança com a Lei Paulo Gustavo, que o investimento é ainda para esse ano. É isso. Que essa recuperação aconteça o quanto antes, Cíntia, o que a gente torce daqui, evidentemente consumindo muita cultura, que é um caminho também para esse país melhorar. Obrigada mais uma vez por essa conversa e até uma próxima. Eu é que agradeço, muito obrigada, um abração. Votaram sim 74 senadores, nenhum voto não, uma abstenção. Está aprovado o projeto com as emendas números 4 a 6 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Aprovada no último dia 23, a segunda edição da Lei Aldir Blanc prevê o repasse anual de 3 bilhões de reais a estados e municípios. O desembolso da União começa no ano que vem e se estende até 2027. 80% dos recursos deverão ser destinados a editais, chamadas públicas, cursos e espaços culturais. Os outros 20% vão para ações de incentivo direto a programas e projetos culturais. Em 2020, no auge das medidas de isolamento social, o Congresso aprovou um texto semelhante, a Lei Aldir Blanc, original, com os mesmos 3 bilhões de reais para o setor cultural. A ideia era prestar auxílio emergencial aos profissionais e empresas afetadas pela pandemia. Mas parte do recurso nunca saiu dos cofres públicos. E agora, o dinheiro precisará ser devolvido à União. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre o peso das políticas públicas para a retomada das atividades culturais no Brasil. Para isso, convidamos a Charine Mello. Ela é pesquisadora de arte, cultura e ciência da USP e se dedica à análise das políticas culturais. Charine, muito obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Charine, vou pegar exatamente aqui a sua apresentação. Falamos que você analisa as políticas culturais. Como é que você hoje qualifica a nossa gestão cultural quando a gente fala das políticas públicas voltadas a esse setor? Setor, como falávamos há pouco, extremamente prejudicado por conta da pandemia de Covid-19. Agora estamos ensaiando uma recuperação com a retomada das atividades. As políticas públicas existentes hoje no Brasil, elas são suficientes para garantir uma recuperação do setor? Antes de responder essa pergunta, eu só queria agradecer e dizer que essa pesquisa faz parte de uma pesquisa maior sobre a institucionalidade da cultura, realizada na Cátedra Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciência da USP. Participam também dessa pesquisa Martin Grossman, Liliana Souza Silva, Juan Brizuela e o catedrático e o coordenador da pesquisa, Néstor Garcia Canclini. Eu acho que, com certeza, a gente está vendo aí uma recuperação. Investir em cultura é sempre investir em cidadania, investir em desenvolvimento social. E eu acredito que a Lei Aldir Blanc II, que prevê os 3 bilhões de reais anualmente para o setor cultural nos próximos 5 anos, é uma maneira principalmente de fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, por meio dos repasses descentralizados. O Sistema Nacional de Cultura já vem sendo implementado há alguns anos, desde 2012, mas sempre teve alguma dificuldade financeira, e eu acredito que com esse recurso isso vai ser resolvido, vai ser sanado em breve. A cultura sempre é também, além de promover cidadania, de promover desenvolvimento social, tem sempre o potencial para geração de riqueza e de renda. A gente tem que lembrar da cadeia produtiva nas artes, que além dos artistas e trabalhadores da cultura, envolve figurinista, costureiro, bilheteiro, porteiro, as pessoas que vendem café, que vendem lanche nos espaços culturais, que trabalham com transporte, com cenografia, e todo esse dinheiro que é investido no setor acaba então retornando para a economia, para
fortalecer essas atividades econômicas e, de alguma forma, retorna também para o governo, porque tudo isso gera imposto e acaba gerando mais investimento em áreas, né, de políticas públicas. Com certeza, eu acho que vai ter um impacto importante aí desses novos recursos. São os benefícios indiretos, né, Charyne, que você também destaca para a gente. Você também lembrou que esta é a segunda edição da lei. De lá para cá, da primeira edição para essa segunda edição, você vê avanços no que se refere aos investimentos no setor cultural? Como é que você vê esse período para quem trabalha com cultura no Brasil? Sim, esse período, principalmente da pandemia, foi muito difícil porque os espaços culturais foram fechados, né? Por mais que os artistas conseguissem trabalhar com a internet, tivessem a oportunidade de fazer lives, de usar as tecnologias, né, de outra forma, a maior parte depende de um espaço físico para atuar, depende de teatro, depende de galerias, de artes, depende de espaços para exposição, de lugar para fazer show, e isso com a pandemia foi praticamente impossível durante o período mais crítico, né? Então foi um setor muito afetado, mas a gente vê que a Lei Aldir Blanc foi importantíssima porque teve, assim, um envolvimento histórico, né? Quase 76% dos municípios aderiram. A gente hoje tem uma faixa bem alta de recursos executados, né? Lógico que tem diferenças regionais, mas os recursos estão sendo muito bem executados e bem empregados na maior parte das vezes, e foi muito difícil essa experiência, apesar de ter sido positiva, por conta de ser algo novo, né? Foi feito num prazo muito curto, então os municípios, os estados tiveram pouquíssimo tempo para implementar a lei, para desenvolver os projetos. A gente tem que lembrar que essa lei foi universal, né? Foi para o Brasil todo. Então, foram desde metrópoles que foram atendidas até pequenos municípios que às vezes não têm estrutura, não tem uma secretaria de cultura, não tem espaços culturais como teatros, como galerias. Justamente por isso, para conseguir reativar essas pequenas localidades, né, do ponto de vista cultural. A cultura sempre tem, né? O que não tem, às vezes, é a estrutura de política pública para atender. Mas os municípios começaram a perceber que na cidade deles, ali na população deles, tem também a cultura tradicional, às vezes trabalha com artesanato, às vezes com as linguagens artísticas, ou tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas que são riquíssimas também. Então, eu acho que tudo isso apareceu com a Lei Aldir Blanc. E é lógico, teve dificuldades de implementação, como eu falei, dificuldades às vezes de estrutura mesmo, né, desses pequenos municípios. Essas mesmas dificuldades nesse momento, nessa segunda edição, você cita, por exemplo, o dinheiro é repassado para estados e municípios e que houve, inclusive, dificuldades nesse repasse, principalmente para pequenas cidades. Nessa segunda edição, você vê a possibilidade desses problemas se repetirem? Com certeza, porque é muito pouco tempo, né, de distância entre a Lei Aldir Blanc 1 e a segunda. Então, tem dificuldades que são crônicas, né, como a estrutura dos municípios, a estrutura dos estados, às vezes alguma dificuldade de ordem política, mas eu acho que a implementação vai ser bem melhor e bem mais tranquila dessa segunda vez, porque a gente já teve a experiência positiva da primeira edição da lei. Então, como eu falei, esses municípios conseguiram olhar para a cultura que eles têm lá nas localidades, conseguiram perceber a riqueza que existe nisso, tanto a riqueza cultural quanto, que eu falei antes, né, de geração de renda, tudo isso. E eu acho que nessa segunda edição vai ser muito mais fácil aproveitar essa experiência para conseguir implementar a lei. Para além de destinação de recursos, Charyne, quais são as outras alternativas que o setor público pode desenvolver para incentivar o setor cultural? Bom, eu acho que tem várias medidas. No Brasil, a gente trabalha muito com edital e com lei de incentivo, né? Mas tem outras possibilidades também, por exemplo, redução de imposto de importação, às vezes para material de pintura, de escultura, ou equipamentos técnicos, né, que são caros, de iluminação, de sonorização, instrumentos musicais, tudo isso quando é importado é muito caro. Então, se tiver um subsídio, já alivia um pouco para o setor, é uma forma de incentivo também. Subsídios para artistas e companhias que sejam permanentes, né? Então, alguma forma de incentivar que esses grupos continuem, não de forma eventual, né? Mas que possam desenvolver um trabalho mais continuado e mais efetivo. Mapeamentos setoriais são importantes, cadastros para acesso a esses recursos. Tudo isso são ações que são importantes e que podem ser implementadas. E eu acho que, principalmente, assim, o fundamental é
ampliar a relação com a educação, estratégias de formação de público, porque se a população não for educada para frequentar espaços culturais, se a educação e a cultura não andarem juntos, eu acho que a gente não consegue avançar muito nesse setor. Sharine, muito obrigada por essa conversa aqui conosco no Item Mais. Já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Até lá, Sharine. Obrigada, até mais. Um grande abraço. Assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.